Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós comentamos as lições bíblicas da Escola Dominical. Trazemos aqui um resumo breve e bem simples para que você possa aprender um pouco da palavra de Deus. Estamos estudando a respeito do avivamento. Já estamos na lição de número 8. Estudamos o que é avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, avivamento trazido pela pessoa bendita de Jesus, avivamento no ministério do apóstolo Pedro, o avivamento na vida da igreja. E na aula passada estudamos sobre a pessoa de Estevão, um homem avivado, o primeiro mártir a ser relatado nas Sagradas Escrituras, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a nossa lição, ela traz o título Avivamento espiritual no mundo. O texto bíblico, ele está em Ezequiel, capítulo 37, do verso de número 7 ao versículo de número 10. Depois, Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo de número 9. Então, são dois textos que, embora esses textos estão relacionados com a história do povo hebreu, são textos proféticos relacionados com o povo judeu, nós podemos aplicar esses dois textos dentro do contexto do avivamento que foi ocorrido durante os tempos passados. Então, o livro do profeta Ezequiel, nós já no primeiro versículo comentado na nossa lição, então profetizei como se deu ordem. Então sabemos o contexto histórico é que Ezequiel havia sido levado para o cativeiro e ali Deus o levanta como profeta e Jerusalém acaba sendo destruída, queimada, saqueada, o povo levado cativo. Então nós vamos ver que os judeus estavam aqui nessa situação de ossos secos, onde Deus vai levantar o profeta, e o profeta vai ser tomado em espírito e vai ter essa visão no vale dos ossos secos, aonde Deus vai falar com ele, né? E ele vai dizer, então, como se me deu ordem, quem está dando ordem é o Senhor, para que ele venha profetizar. Então, quando ele começa a profetizar, algumas coisas vão acontecer. Então, quem é que está dando ordem aqui? A Deus, para que ele profetize. Então, se essa ordem vem de Deus, então não é aquela expressão, eu profetizo sobre a sua vida. Não, é Deus que está falando. Então, Deus que está dando uma ordem. Então, aqui está relacionado com a palavra. Falar o que é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como que se me deu ordem? E fazendo essa aplicação aqui para o Novo Testamento, nós vamos ver que nos evangelhos, tanto em Marcos como em Mateus, quando Jesus ele está próximo ali de ser assunto ao céu, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crê será salvo, mas quem não crê será
condenado. Então, Jesus deu uma ordem para que o evangelho, o evangelho de quem? O evangelho dele. As suas palavras sejam levadas a todas as pessoas, para que as pessoas ouçam e possam ali serem salvas. Então aqui Deus está dando ordem, meus irmãos. E quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é falada, grandes coisas vão acontecer. Então ele vai falar a palavra de Deus ali, vai profetizar. E aqueles ossos, eles vão se ajuntar. Aqueles ossos ali, quando ele continua profetizando, vão receber nervos. Aqueles ossos ali vão receber a carne. Ele vai profetizar, o Espírito vai vir sobre aqueles ossos e eles viverão. Então o quadro aqui é um quadro de morte, aonde não há vida, aonde não há esperança. Mas aonde a palavra de Deus ela é transmitida, o Espírito Santo ele manifesta grandes coisas. Então quem traz o avivamento não é homem. Avivamento é fruto da manifestação do Espírito Santo. O homem apenas é um instrumento da qual Deus vai usá-lo para que o Espírito Santo venha manifestar, trazer vida e trazer milagres, maravilhas no meio do seu povo. Então, no primeiro texto, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, ele muda o quadro, ele muda a situação. Aonde o Espírito Santo opera, ali haverá avivamento, ali haverá vida. E o segundo texto de Ezequiel 47 fala das águas que saem ali do templo. Elas percorrem, chegam até o Mar Morto, um local onde não tinha vida. Interessante que o rio sai do templo, sai da casa. Da casa de quem? Da casa de Deus. Então, um rio que sai do altar de Deus. E aonde esse rio chega, nós vamos ver na onde que ele passa a abundância, a prosperidade, a vida. Então, a manifestação do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo manifesta, o Espírito Santo chega, ali haverá vida, ali haverá avivamento, ali haverá prosperidade, haverá o quê? Uma mudança tremenda. Então, nesses dois textos, aplicado para o Evangelho, aplicado para o avivamento, aonde a palavra de Deus ela é manifestada, o Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo traz esperança, o Espírito Santo traz mudança do cenário, ainda que o quadro seja um quadro de morte, ainda que o contexto seja um contexto, desesperançoso, mas aonde o Espírito Santo opera, há vida, há um avivamento. E nós vamos ver que após a morte de Estevão, há uma perseguição sobre a igreja, e o evangelho ele é levado para outros lugares. E aonde o evangelho ele é pregado, o Espírito Santo opera e vidas vão se render a Jesus. Nós temos o caso ali de Samaria. Felipe, que era um diácono, prega ali em Samaria, e nós vamos ver que grandes coisas vão acontecer. Então muda o contexto social, o contexto político, o contexto financeiro. O evangelho chega ali em Antioquia, que era uma cidade que tinha uma cultura grega, uma cultura romana, tinha uma cultura ali do Oriente e também ali da Ásia, da Europa com a Ásia. Então nós vamos ver que muitas pessoas irão se converter ali através da pregação da palavra e pela manifestação do Espírito. Então o mundo até de então, ele será avivado, ele será alcançado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Só o que nós vamos ver, meus irmãos, infelizmente, o Evangelho, o avivamento, ele acaba não sendo algo
duradouro, algo que vai acontecer ali por longos tempos. Avivamento é manter a palavra de Deus no centro. É Cristo, Ele está no centro da igreja. A palavra a ser pregada, e nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo. Infelizmente, a igreja primitiva, ela chega em um determinado ponto que ela se une ao Estado. Nós vamos ver que muitas coisas elas serão agregadas à igreja, onde a palavra já não vai ter mais prioridade e o Espírito Santo não vai ter lugar para operar. Então, alguns avivamentos, eles vão surgir em períodos, em locais diferentes. Então, aquilo que foi o berço que recebeu o cristianismo, nós vamos ver ali a Europa. Então, vai chegar um tempo aonde haverá um esfriamento e muitas heresias vão surgir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, assim como em Ezequiel, Deus levanta um homem para profetizar e para trazer o avivamento sobre o seu povo. Nós vamos ver que na Alemanha, no interior da Alemanha, um homem que está estudando as Sagradas Escrituras, está lendo o livro de Romanos, esse homem chamado Martinho Lutero, ele será impactado pelo fogo do Espírito Santo. Ele será batizado, será revestido. Logo ele irá pregar o Evangelho, irá defender o quê? A palavra de Deus, e nós vamos ver que um avivamento vai surgir por toda a Europa. Esse avivamento ele chega em muitos lugares. Entre um dos lugares que ele chega é na Inglaterra, onde 2 homens serão tocados pelo Espírito Santo e eles irão pregar. Um desses homens está relacionado a John Wesley. Ele diz que o homem ele é capaz de experimentar uma comunhão com Deus. Então ele combate a mornidão espiritual, o esfriamento. E ele começa a pregar. É interessante que ele diz: a minha paróquia é o mundo. Aonde há uma alma, aonde há uma vida, ela precisa ser levada até Cristo para que tenha comunhão com Ele. Nós vamos ver que o seu amigo, o George Whitefield, ele tem uma frase muito interessante: em todo o tempo seja humilde, depende de Deus, fale pouco e mantenha uma vida de constante oração. Nós vamos ver que a Inglaterra vai ser incendiada por esses 2 homens e um grande avivamento vai acontecer. Temos também no país de Gales, um adolescente de 13 anos, ele começa a orar, a frequentar todos os cultos, as reuniões de oração, e ele tem uma visão de que Deus queria incendiar, queria trazer um avivamento para o seu povo. Então ele chama um grupo de pessoas e começa a contar essa visão, dizendo que o homem precisa se arrepender, o homem precisa retornar para Deus, o homem precisa experimentar da graça e do poder de Deus, ter comunhão com Ele. Nós vamos ver um grande avivamento, ele chega ali no país de Gales. Depois nós vamos ver, o nosso comentador ele diz aqui que o avivamento chega ali no continente americano, nos Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos foi colonizado pelos protestantes ali da Inglaterra, mas nós vamos ver que chega em determinado momento que as igrejas são frias, há uma mornidão espiritual no meio do povo. Mas nós vamos ver que vão surgir alguns homens ali, entre eles Charles Finney, que irá trazer um avivamento para
os Estados Unidos, nós vamos ver, ele fala que uma igreja que tenha Cristo e tenha a chama do Espírito Santo, ela atrairá o mundo e haverá conversão de almas. Outro avivamento que surge está relacionado por volta do ano 1900. Também um jovem, com 15 anos, ele já pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. Interessante que Charles Fox, ele dizia o seguinte: o homem, quando aceita Cristo, ele é regenerado, mas existe algo mais. Existe o batismo, a virtude que vem do alto, e o homem precisa experimentar essa virtude. Nós vamos ver que ele vai fundar um movimento chamado Movimento de Fé Apostólica, que é uma preparação para que as pessoas estudem e possam evangelizar outras pessoas. Nós vamos ver que esse movimento, eles estudando que Atos capítulo 2, algo surpreendente vai acontecer. Aqueles alunos ali, eles serão alcançados pela promessa do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do alto. E nós vamos ver que ali surge um avivamento. Mas o que vai chamar a atenção é que desse movimento vai despertar a curiosidade de um homem chamado Joseph Sheymoud, ou, como diz o nosso comentador aqui, o nome dele é um pastor negro, William Joseph Sheymoud. Então ele foi atraído por esse movimento e ele vai ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Aí ele vai mudar para a Califórnia, mais precisamente na cidade dos Los Angeles. Chegando até aquele local, ele vai pregar na casa dele, só que vai agregar muitas pessoas que não cabem. Ele acha um salão abandonado lá na rua Azusa. E lá, meus irmãos, algo extraordinário vai acontecer. O Espírito Santo, ele manifesta, ele desce. Os dons espirituais é manifestado, vai manifestar a cura divina. Coisas extraordinárias vai acontecer. E desse avivamento, nós vamos ver todo mundo vai ser alcançado. Na próxima aula, nós vamos estar tratando do avivamento que chega aqui no Brasil. Então os missionários passaram o que nesse local eles foram impactados também pelo poder do Espírito Santo e o mundo foi incendiado. E Deus continua querendo incendiar todo mundo com o poder do Evangelho. E isso só vai acontecer de uma maneira se nós sejamos avivados. Sejamos cheios da virtude e do poder do alto, porque quem traz avivamento não é o homem, é o Espírito. Mas aonde o Espírito Santo manifesta a vida, como houve lá no Vale de Ossos Secos, e como também as águas que saem do templo e chega até o Mar Morto. O mar era morto, mas aonde a água, a presença do Espírito Santo chegou, a vida ela brota ali naquela localidade, naquele lugar. Então precisamos manter essa chama acesa. Então o desejo de Deus é que nós sejamos incendiados pelo Espírito Santo. Infelizmente, alguns eles se acomodam, Aquela geração passa e a geração que vem não mantém essa chama, mas Deus sempre continua levantando homens e mulheres para que a chama do Espírito Santo continue avivada no meio do seu povo. Porque, como diz lá em Levítico, o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. O desejo de Deus é que a chama do Espírito venha arder continuadamente em você e você seja um instrumento de bênção para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho e pelo poder de Deus. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo possa operar continuadamente em nossas vidas e nós sejamos um instrumento para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe,
Até uma próxima oportunidade. Deixe um joinha aqui no nosso site, aqui no nosso canal, para contribuir com ele, porque assim, quando se coloca o joinha, o YouTube entende que você gostou desse link e ele vai, vamos dizer assim, deixar, se outras pessoas procurar o assunto, vai encontrar ali, porque houve ali uma aceitação.